Fala galera, aqui é o Garoni e eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. Treinador anunciado, diretor técnico anunciado, o Vasco agora caminha para começar a anunciar os seus primeiros reforços também para dentro de campo para 2023. E um dos nomes que podem pintar em São Januário, segundo grande parte da imprensa, é do volante Patrick De Luca, de 22 anos de idade, que nas últimas temporadas defendeu o Bahia. E é sobre ele que eu vou falar aqui. Se você estava procurando análise, era isso que você estava buscando aqui no canal, já chega deixando o like, se inscreve caso ainda não seja inscrito no canal e aproveita também para fazer o seu registro lá na 1xBet, maior site de apostas do mundo, que é parceiro aqui do canal já há algum tempo. Tem jogo do Brasil, tá rolando Copa do Mundo ainda, então clica aqui no link que tá aqui na descrição do vídeo, faz seu registro e usa o cupom Garoni quando você fizer o seu primeiro depósito. Você usando o cupom Garoni, você vai dobrar o seu valor. Ou seja, no seu primeiro depósito, se você botar R$100 para apostar, vai receber 200. Só utilizar o cupom Garoni na hora do primeiro depósito. Lembrando sempre, galera, aposta com responsabilidade. É para se divertir, é para brincar, beleza? Mas sem enrolar, bola falar do Patrick De Luca, jogador que pode pintar no Vasco em 2023. Patrick tem 22 anos de idade, é destro, 1,80m e foi formado nas divisões de base do Palmeiras, tendo atuado inclusive como zagueiro. Mas foi no tricolor baiano que ele estreou como profissional na temporada 2020, finalzinho já ali de 2020, chegou a fazer 3 partidas, mas em 2021 foi quando ele se consolidou realmente nos profissionais e principalmente entre os titulares. Patrick De Luca disputou 109 jogos pelo Bahia em basicamente só 2 anos, sendo que 100 deles como titular. Ou seja, apesar da queda do Bahia para a segunda divisão, o acesso depois para a primeira divisão, as várias mudanças de treinadores no Bahia nesse período, Patrick De Luca sempre conseguiu se manter entre os titulares da equipe, apesar dos seus altos e baixos. Patrick De Luca é um jogador que apareceu muito bem em 2021, foi tido como uma das revelações do Bahia naquela temporada, apesar da queda para a Série B. Em 2022, mesmo com acesso, já não teve tanto sucesso assim. Acabou sendo muito criticado por grande parte dos torcedores devido a alguns erros, principalmente em momentos decisivos, principalmente na reta final da Série B, onde o Bahia teve uma queda de rendimento e chegou a, inclusive, namorar, perigar, não conseguir o acesso. E alguns erros ali específicos do Patrick De Luca pesaram nessa relação dele com o torcedor e até por isso ele acaba não renovando o contrato dele com o Bahia. Ou seja, com 22 anos de idade, Patrick De Luca já conhece um pouquinho do que é ter sucesso e o insucesso do futebol, que é o que acaba gerando aquela grande pergunta, né? Qual Patrick De Luca pode chegar ao Vasco em 2023? O que foi bem na temporada 2021 ou o que foi mal na temporada 2022? A gente sabe que nessa idade é natural a oscilação, é início de carreira para o jogador e muitas vezes até o próprio sucesso acaba interferindo na forma como o jogador acaba se comportando. Até uma expectativa muito alta, muitas vezes acaba sobrecarregando os jogadores. Isso aí não tem como saber, só quem está no dia a dia realmente para opinar. Mas a gente sabe que um jogador de 22 anos é natural ainda a oscilação dele na carreira. Por isso que para mim, muito mais importante do que analisar o momento do jogador é tentar analisar as características dele. Quais são os pontos fortes e quais são os pontos fracos. O que ele precisa aprimorar e o que ele precisa manter para se tornar um jogador de Série A. E por característica, o Patrick De Luca é aquele volante mais passador. Se a gente for fazer um comparativo com o Yuri, por exemplo, que é aquele primeiro volante muito mais de pegada, o Patrick De Luca é totalmente o oposto. A gente olha o Patrick De Luca, se a gente for analisar os jogos dele pelo Bahia, a gente vai ver ele muitas vezes baixando entre os zagueiros para fazer uma saída de 3. Ele, inclusive, na Série A de 2021, foi o 9º meia com mais passes certos no campeonato. Na última Série B, ele foi o 10º meia com mais passes certos na competição. Ou seja, é aquele volante para fazer a saída de bola, como é característica, inclusive, dos times do Barbieri. Ele gosta de utilizar esse primeiro volante, baixando entre os zagueiros para ajudar numa saída. Disse aqui, o Patrick, inclusive, chegou a jogar de zagueiro na época dele de base no Palmeiras. Então, muitas vezes essa linha parece ter 3 zagueiros. E o Patrick De Luca podendo fazer essa função, apesar de se apresentar um pouquinho mais à frente, conforme a jogada desenrola. É aquele volante com um estilo de jogo mais associativo, de passa, se movimenta, se apresenta, gera opção de passe, bem dentro do que o Barbieri utilizou no Red Bull Bragantino nas últimas temporadas. Tanto que se a gente puxar as estatísticas do Patrick e do Yuri na última Série B, a gente vai ver isso muito bem. Um volume mais alto de passes certos
do Patrick em relação ao Yuri, um volume de acertos, uma média, na verdade, de acertos superior do Patrick em relação ao Yuri, uma média, inclusive, de bolas longas certas superior do Patrick em relação ao Yuri. Em contrapartida, sem a bola, ele fica devendo. Se no comparativo com o Yuri o Patrick está acima em relação ao jogo com a bola, ao passe, à movimentação, sem a bola é um volante que desarma menos, que ganha menos duelos. Inclusive o Patrick não chega a aparecer no top 100 de jogadores com mais duelos vencidos na Série B. Fica atrás, inclusive, do Nenê. O que para um primeiro volante é significativo, porque sem a bola ele tem que ser combativo. E um número que me chamou a atenção foi o alto volume de faltas, porque ele desarma pouco, ele ganha poucos duelos, mas comete muitas faltas. E aí, assistindo os jogos do Patrick, assisti 2 partidas dele pelo Bahia agora para analisar, eu vi muitas vezes o Patrick chegando atrasado nas jogadas, ou dando bote na hora errada e cometendo faltas desnecessárias. Então essa dificuldade que ele tem em desarmar, nesse duelo 1 contra 1, quando ele está sem a bola, acaba sendo algo que aumenta o volume de faltas dele, inclusive tem uma média bem alta de cartões, foram 23 cartões pelo Bahia em 109 jogos, praticamente 1 a cada 5 jogos, até um pouco menos de 5 jogos, e um volume de duelos vencidos no chão e desarmes muito baixo, ou seja, é um volante que com a bola qualifica, mas sem a bola tem uma contribuição muito baixa para a função que é. Até por isso, muitas vezes ele foi criticado no Bahia. Então eu vejo hoje o Patrick De Luca bem distante de ser um reforço que chega para realmente elevar o nível do Vasco automaticamente. Me parece muito mais uma aposta do Vasco, da 777, de tentar potencializar um jogador jovem que está sem contrato. Ou seja, a busca por um ativo no mercado que não vai ter um custo direto, pelo menos de compra, né? O Vasco não precisa comprar o jogador do Bahia, ele está livre no mercado, vai ter que arcar, obviamente, só com os salários dele, mas que busca potencializar por ser um jogador ainda de 22 anos de idade, que só disputou 2 temporadas cheias ainda como profissional. Ou seja, uma ideia de você ver qualidade para potencializar, inclusive o próprio Paulo Brax falou sobre isso quando anunciou o Barbieri, que era um treinador que ele buscava que tivesse esse trabalho com jovens para potencializar, para dar um retorno técnico, obviamente, ou seja, um retorno dentro de campo, mas também financeiro. Então acho que essa visão do Patrick está em cima disso. Ele tem as características que o Barbieri gosta, está dentro do modelo de jogo que o Vasco busca, só que não é num nível que talvez o torcedor estivesse esperando. No comparativo com o Zé Gabriel, com o Matheus Barbosa, eu acho o Patrick De Luca superior. E no comparativo com o Yuri, é difícil você comparar porque são jogadores de estilos totalmente diferentes. Nesse sentido, o Patrick bate mais com a ideia do Barbieri do que o Yuri. Só que o Yuri foi muito importante para o Vasco também em 2022, exatamente por essa pegada que muitas vezes faltou ao meio-campo do Vasco, tendo basicamente só ele e o André ali mais fortes na marcação. E o Patrick De Luca também não entrega isso. Patrick De Luca pode evoluir nas mãos do Barbieri? Tomara que sim, mas não é um jogador que chega nesse momento ao Vasco com uma garantia do que vai entregar em campo. É uma aposta. Então não vejo hoje Patrick De Luca chegando como um reforço que chegue para ganhar a posição obrigatoriamente. Vai ter que mostrar no campo o que muitas vezes não mostrou no Bahia, talvez tenha mostrado um pouco mais em 2021, mas um período muito pequeno para ainda ser uma certeza no futebol. Bom, galera, essa foi a minha análise de Patrick De Luca, possível novo reforço do Vasco para a temporada 2023. Gostou? Então deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Saudações e até a próxima.